Abriu essa Bíblia comigo em Lucas capítulo 11. Vamos orar de novo. Senhor, obrigado por essa manhã, pela sua palavra aqui, Jesus. Derrama a sua graça, Senhor, sobre nós. Eu quero pedir, Deus, fala com quem está precisando te ouvir, dá uma visão do Senhor, dá um entendimento do Senhor. Eu quero pedir um encontro com o Senhor para quem está precisando encontrar descanso nessa manhã. E eu quero pedir alegria e paixão, Deus, para quem está abatido. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Hoje, Dia dos Pais, segundo domingo do mês de agosto. Eu já mandei parabéns para meu pai lá no WhatsApp. E mandei parabéns também para alguns amigos meus que são pais, que eu admiro, que tem carinho muito grande para ser meu pai. A gente já está preparado para o almoço hoje, na minha casa nova. E muito bom também encontrar o Vilmar aqui nessa manhã, que a gente tem aí essa caminhada há uns anos já, uns 5 anos ou mais. Tem carinho muito grande pelo Vilmar também. Muito bom ter você por aqui, muito bom ter o Jean aqui e os outros pais e aqueles que estão virando, né? Estão no caminho. Hoje a gente vai ler esse texto de Lucas capítulo 11 e eu quero meditar com vocês sobre a ideia de um pai inteiramente presente e pensando no nosso Pai do céu, que Ele é modelo para nós, sermos pais, mas também é o nosso Pai. Versículo 9: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E a gente vai meditar nessa manhã em cima desse texto, pensando na ideia de que Deus é um Pai inteiramente presente. Ele é o Pai inteiramente presente. E eu queria começar, antes da gente entrar necessariamente assim no conteúdo desse texto, do que Jesus fala, eu queria desmistificar um pouco essa soberania de Deus de maneira cruel, de uma maneira rígida que a gente vê, que é sem sentimento, que é fria, e também esse amor de Deus, que é uma coisa assim que parece uma avó que não consegue controlar os netos. E eu queria supor aqui na nossa introdução que o nosso Deus, Ele é um pai disciplinador, mas Ele também é um Senhor generoso. E meditando sobre isso, sobre a figura do Pai, e eu entendo que Deus, Ele é meu Pai, mas Ele também é meu amigo. O meu Deus, o Senhor, o Pai de Jesus, aquele que é chamado de Yahvé, Ele que é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, Ele é o meu Pai, mas Ele também é meu amigo. E por isso Deus, Ele quer realizar os desejos do meu coração. Esse texto Jesus está falando sobre oração, Ele está falando sobre a gente pedir as coisas para Deus. E Ele vai comparar Deus com um pai terreno, e falando assim, que se os pais terrenos sabem dar os bons presentes que seus filhos pedem, quanto mais Deus, o nosso Pai do céu. E Deus é o nosso Pai, e Ele quer realizar os desejos do nosso coração. Mas antes, eu queria que você abrisse seu coração para entender que Deus tem como maior objetivo me convencer de que vale a pena eu me apaixonar pelos desejos do coração dele. Deus quer realizar os desejos do seu coração. Ele quer te dar os desejos do seu coração. Ele quer fazer aquilo que você gosta. Deus gosta daquilo que você gosta. Aquilo que é atraente para você é interessante para Ele. Mas antes disso, porque os caminhos dele são mais altos, porque o interesse dele é superior, porque os prazeres de Deus são mais duradouros, Deus tem interesse de convencer você de que vale a pena você se apaixonar pelos desejos do coração dele. E quando a gente olha para Deus como nosso Pai,
a gente precisa entender que, junto com a provisão dele, junto com a disposição dele de dar aquilo que a gente quer, ele também quer ensinar a gente a obediência. Ele é um pai e não um chefe. E ele é um pai antes de ser Deus. Eu gosto de pensar nisso. E quando Jesus fala para a gente orar lá na oração do Pai Nosso, ele fala assim: quando vocês forem orar, vocês falam assim: Abba Pai. Vocês chamam Deus de Pai. Jesus colocou antes de qualquer coisa o nome Abba. E aquela expressão Abba, você já deve ter ouvido, e eu vou falar de novo. Ela não é a palavra certa para pai em hebraico. A palavra certa para pai em hebraico, ela é ave. Ave é a palavra hebraica para pai. E Jesus fala que quando a gente tem que orar, a gente tem que chamar Deus de Abba. Por que Jesus usou uma variação da palavra pai? Porque se você não tem dente, se eles já caíram, ou se você não nasceu os dentes ainda, né? Quem já viu Stranger Things, aquele seriado? Tem um menino que não tem dente, ele é muito engraçado. Se você não tem dente, você não consegue falar, ver. Quero falar, árvore. E aí vai sair o som de água. Nenê não consegue fazer o som de ver. Então Nenê, quando chama pai, ele chama Abba. Jesus está falando assim: quando você for orar, você conversa com Deus como se você fosse um nenê que não tem dente, que fala Abba. Eu não sei se Jesus fez essa boquinha, mas talvez, né? Senhor Jesus, ensina a gente a orar. Jesus assim: então tá bom, quando vocês forem orar, quando orar, dizeis Abba. E é isso que Jesus está falando para os discípulos: Abba. Igual um nenê que não tem dente. Porque Jesus queria trazer a dimensão. Isso é um insulto para o islamismo, falar que Alá tem filho. O islamismo não aceita isso de jeito nenhum. Nenhum muçulmano vai aceitar na hora que você falar que Alá tem filho, porque Alá não tem filho. Mas Jesus, ele transcende todas essas barreiras, até do próprio judaísmo, e ele diz que ele é o Filho de Deus, que é um choque muito grande. Mas ele também diz assim que nós podemos nos achegar diante de Deus como filhos, e não só como filhos, mas nós podemos chegar diante de Deus como nenês, como bebês, que demandam uma atenção especial. Por isso eu acredito que Deus, o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso, o Adonai, antes de tudo, Ele é o meu Pai. Antes até da função de Deus dele, Ele é o meu Pai. Ele é meu Pai, não é meu chefe. Ele é o meu Pai antes de ser o meu Deus. E se eu sou filho dele, eu sou filho dele antes de ser servo dele. E eu acho isso muito interessante, porque nessa semana eu estava meditando em Êxodo 21, e quando Êxodo 21, depois de Moisés ter recebido o decálogo, que são os 10 mandamentos, ele desce e ele começa a dar instruções para o povo. E ele começa a falar sobre a lei dos servos. Ele diz assim: o servo, o escravo, ele vai trabalhar durante 6 anos para o seu senhor, e depois de 6 anos ele pode ser liberado. E nesse ser liberado dele, se ele quiser, ele não vai precisar mais ser escravo desse senhor. E se ele quiser ir embora, ele vai deixar a esposa dele e os filhos dele que ele recebeu do seu senhor. Porque o escravo, ele poderia ganhar uma esposa do seu senhor, do seu senhorzinho. E quando ele ganhava a esposa do seu senhorzinho, ele tinha os filhos. Se ele quisesse, ele poderia ser livre e ele poderia ir embora. E aí ele deixava a esposa e os filhos para trás. Mas ele poderia também escolher permanecer. E aí Deus fala assim: se ele amar o seu senhor, ele pode ficar lá e se tornar escravo para sempre, voluntariamente. E aí o que ia acontecer com ele é que ele ia lá adiante numa porta, e ele colocava a orelha na porta da casa, e ele ia furar a orelha, e ele ia colocar um alargadorzinho, e para o resto da vida ele ia ter aquele alargador na orelha, que ia simbolizar por onde ele passava, que ele era um escravo por opção, porque ele tinha escolhido ser escravo para sempre. Porque no 7º ano, que era o ano da libertação dele, ele não quis ser liberto, mas ele amou tanto o seu Senhor, que ele escolheu ficar ali. E isso representa para nós que tipo de Senhor o nosso Deus é. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele é um Senhor que, depois da gente conhecer Ele, a gente poderia ficar livre dEle, e a gente se apaixona por Ele, e em vez disso a gente decide ficar junto. Ele é um Pai
que antes do seu sucesso, Ele deseja a sua alegria como filho. Às vezes, nas áreas da nossa vida, gente, não é exatamente nessa ordem que acontece, mas o nosso Pai do céu não nos proveu uma missão sem satisfação. Eu vou repetir. O nosso Pai do céu, antes do nosso sucesso, Ele deseja alegria para nós, porque nós somos filhos dele, nós não somos empregados dele. Às vezes nas áreas da nossa vida a gente não vê as coisas acontecendo muito nessa ordem, como primeiro eu sou feliz e depois eu sou bem sucedido, porque a nossa vida não é uma coisa muito exata, né, matemática, mas a gente precisa entender que o nosso Pai do céu, Ele não provê para nós missão sem satisfação, porque Ele é o que? Ele é Pai, Ele não é senhor feudal. E Ele é Senhor, Ele é um Pai firme, Ele é um Pai que tem controle. E Ele não é como essa semana eu estava pensando e conversando, e aí surgiu a expressão mulher de malandro. Conhece a expressão mulher de malandro? Quem que é a mulher de malandro? É aquela mulher que o namorado ou o marido, né? Ela faz tudo de ruim, ou melhor, ele faz tudo de ruim para ela, ele maltrata, ele insulta, ele não protege ela, ele não ama, e no final das contas ela fala assim, mas ele me ama. O cara é péssimo, ele não é protetor, ele não é presente, ele não é cuidador, ele não transmite nenhum tipo de segurança, mas ela fala assim, ele é tudo isso de ruim, mas ele me ama, mas no fundo ele me ama. Deus não é mulher de malandro. Por que eu estou falando que Deus não é mulher de malandro? Porque Deus não é aquele pai que parece com aquela avó que não consegue controlar os netos, que os netos estão pulando pela casa e a avó, de maneira completamente inofensiva, ela diz assim, eu vou falar para o seu pai quando ele chegar em casa, eu vou contar tudo para o seu pai, e os netos de maneira assim, totalmente ignorante, eles não estão nem com o que a avó está falando, eles estão fazendo uma bagunça, botando fogo na cortina, quebrando tudo e tal, e a avó assim, não menino, você fica quieto, senão a hora que seu pai chegar eu vou contar tudo para ele. Deus não é esse tipo de pai, que é uma avó que vai controlar os meninos. Deus não é o tipo de pai que é a mulher de malandro, em que a igreja faz tudo o que quer e sai dali o tanto que quer, e ele está assim, não, mas eles me amam, mas eles são os meus filhos. Mas ele é um pai disciplinador, e ele é um Senhor generoso. Deus não é uma avó, e Deus não é um vô, Deus é um pai. Deus não é um senhor feudal da novela de época da Rede Globo também. Deus é um pai, Deus é o Senhor. Mas eu queria também que a gente pensasse que além de Deus não ser um pai banana, Ele também não é o senhor feudal, aquele Antônio Fagundes lá, né, da novela, ou ele não é o sogro do Chicó, do Alto da Compadecida. Foi a figura que me veio na hora, que no final do Alto da Compadecida o Chicó lá, ele fala assim, que ele vai casar com a moça, e aí tem um contrato lá, que tem um negócio assim, que o sogro fala assim, eu vou tirar o seu couro porque você não cumpriu. Aí o Chicó dá um jeito e fala assim, não, mas no contrato fala que você vai tirar o meu couro, mas você não pode tirar sangue. Se você tirar sangue, então você não pode tirar o meu couro. E no final o sogro dele não tira o couro dele. Então Deus não é aquele pai cruel, aquele senhor feudal da novela da Globo, porque senão ele seria uma criança com um chicote nas mãos, alguém que tem poder mas não tem afeto algum, e que é péssimo nas suas capacidades relacionais, alguém que tem poder mas não tem caráter. Deus não é nenhum nem outro. Deus não é uma avó, e Deus também não é o senhor feudal da novela de época da Globo. Por quê? Porque Deus é um pai inteiramente presente, e porque Ele é um pai inteiramente presente, Ele também é um amigo, porque se Ele gosta de tudo que eu gosto, Ele está inteiramente presente em todas as áreas da minha vida. Então Deus, o meu Deus, Ele não desconhece qual é a minha música preferida da banda Listener. Ele não desconhece qual é a minha música preferida. E porque Ele é um pai inteiramente presente e Ele é meu amigo, Ele sabe qual é o sapato que eu acho bonito. E Ele sabe também onde que eu gostaria de passar minhas férias. E Ele sabe também que tipo de quadro eu quero na parede do meu apartamento novo. Porque Ele é um pai inteiramente presente, e Ele também é meu amigo. Por que Deus é um pai inteiramente presente? Porque em primeiro lugar, a nossa relação com Ele não é meramente profissional. A nossa relação de igreja com Deus
E a minha relação de pastor com Deus não é uma relação meramente profissional, onde eu só converso com Ele sobre trabalho, sobre ministério, sobre pregação, sobre as contas da igreja para pagar, ou sobre os problemas. A nossa relação com Deus, ela é desafiada para ser além de uma relação meramente profissional. E a nossa relação com Deus, e a minha relação com o meu Deus, ela não é uma relação também meramente religiosa. Deus não está comigo só quando eu oro. Deus não está comigo só quando eu leio a Bíblia, só quando eu estou no culto, só quando eu jejuo, só quando eu faço evangelismo, só quando eu faço uma visita. A minha relação com Deus não é meramente religiosa. E as nossas conversas, elas são francas e elas englobam todas as coisas, as essenciais e as desnecessárias. Eu converso com Deus sobre as coisas essenciais e sobre as coisas desnecessárias. Eu converso com Deus sobre as coisas sérias e sobre as coisas engraçadas, sem máscara, como amigos. E não é isso que Jesus está propondo nesse texto? Que filho que pede para um pai um peixe, ou um ovo, ou um pão? Jesus podia falar assim, a refeição da cesta básica, ou a comidinha ali, mas Jesus assim, põe um cardápio esplendoroso, é o pão, é o ovo, é o peixe. Você tem ali uma comidinha que você poderia gastar uns 50 reais, ou talvez se você estivesse na Europa, mais ou menos uns 50 euros para comer, dependendo do peixe, dependendo do ovo e dependendo do pão e do azeite, né? Se é o óleo, que é o Espírito Santo, mas não está pensando. Então, Jesus está propondo isso, e no final Jesus ainda fala do Espírito Santo. Por que isso? Porque se a gente não entende que Deus é esse Pai inteiramente presente, a gente não vai entender por que a Bíblia foi escrita. E se a gente não entende a paternidade de Deus, a gente vai fazer da Bíblia manual de culto e não livro de romance. A Bíblia não é manual de culto. A Bíblia não é manual moral, não é simplesmente para estabelecer o nosso padrão moral, mas a Bíblia é para trazer sentido para a nossa vida. Porque um dos países com alto índice de suicídio é a Finlândia. E a Finlândia é o país número 1 em educação no mundo. E é um país totalmente estável. E ele é tão estável que você vai para lá, e mesmo como estrangeiro, os caras vão pagar a sua faculdade para você poder estudar lá. A gente tem um amigo que está lá, ele passou por lá, ele está na Inglaterra hoje, ele foi para a Finlândia, ele casou com a finlandesa, foi para lá, e a Finlândia, o governo pagou para ele fazer mestrado na Finlândia. E é um dos países com maior índice de suicídio. Por quê? Porque ter uma conduta moral, porque você andar tudo certinho, não significa sentido para a vida, porque não significa a presença de um pai, ou a presença inteira de um pai. E a Bíblia, ela não é um livro que Deus deixou para nós simplesmente para dizer como a vida deve ser vivida, qual é o padrão moral, ou qual é o manual religioso, ou como você faz para você poder ter um bom emprego e ter uma boa família, porque tudo isso perde o sentido se o pai não for o centro. Porque Deus nos criou para Ele mesmo. Então, se a gente omite, oculta a paternidade de Deus, entender Deus como um Pai completamente presente na nossa vida, em toda a criação, em tudo que a gente faz, a igreja não tem sentido de existir. Ela vai ser uma ONG. Você pode estar qualificado, como lá em Timóteo, para ser um presbítero, para ser um diácono. Você pode ser irrepreensível, marido de uma só mulher, alguém que cuida bem da casa, não dado ao vinho, alguém que tem boa fama dos de fora, e mesmo assim você pode estar desviado, moralmente perfeito e desviado, totalmente desviado, porque você faz tudo isso sem a essência, sem o entendimento do porquê isso existe, por que a gente é chamado, e isso é para a gente poder ter um relacionamento com Ele. Deus é um Pai inteiramente presente, ou pelo menos Ele se dispõe a estar inteiramente presente na nossa vida. A gente precisa entender isso porque o Pai, Ele às vezes não consegue entrar na vida do Filho. Não é porque Ele não está disposto, mas é porque o Filho não deixa. Mas o nosso Deus é um Pai inteiramente presente, porque Ele nos fez inteiramente. Foi Ele que nos criou, com todas as áreas da nossa vida, com toda a diversidade. Deus não fez uma alma penada e botou no jardim do Éden. Ele fez um corpo e Ele botou uma alma lá dentro. E Ele falou assim, agora você vai fazer cultura, cultive. Ele falou, agora você vai trabalhar. Deus criou Adão antes da queda. Adão, como homem, já tinha a complexidade das áreas da vida.
Ele já tinha questão artística, ele já tinha questão criadora, ele já tinha questão profissional, ele já tinha questão relacional, porque ele tinha Eva, e tudo antes do pecado, ele já tinha questão espiritual. E Deus fez o homem inteiramente, e por isso ele se dispõe a estar presente em todas as áreas da nossa vida, com todas as minhas aptidões e todos os meus gostos. Ele tem prazer, é por isso que ele tem prazer em me dar os desejos do meu coração. E a gente precisa desconstruir essa imagem de um Deus religioso e de um Deus profissional. Porque se ele fez todas as áreas da minha vida, ele tem o desejo de me dar aquilo que eu quero em todas as áreas da minha vida. Salmo 37,4 fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele é um bom Pai. E Jesus diz assim em Mateus: o vosso Pai sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ele sabe do que tens necessidade. Em Filipenses 3,19 Paulo fala assim: o meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Ele não é o Deus só da espiritualidade, Ele não é o Deus só da igreja, Ele não é o Deus só do dízimo, Ele não é o Deus só da Bíblia, Ele não é o Deus só da oração. Ele é o Deus da segunda-feira, Ele é o Deus da remela do olho na hora que você acorda, Ele é o Deus na hora que você está com vontade de ouvir uma música, Ele é o Deus dos seus desejos relacionais, Ele é o Deus das suas carências afetivas, Ele é o Deus das suas necessidades financeiras, Ele é o Deus que conhece os seus sonhos, aquilo que te dá prazer. E a gente precisa entender que o nosso Deus não nos salvou para a gente viver em modo de sobrevivência. Ele não nos salvou para a gente viver com o mínimo possível, com o básico e nada mais que isso. Porque às vezes a gente vive em modo de sobrevivência, no mínimo possível, com o básico, não é porque Deus fez a gente assim, mas é porque a gente tem essa mentalidade. E a gente não entende que Ele quer que a gente cresça, que a gente seja pleno. Então por isso, às vezes a energia que a gente podia gastar para desenvolver todas as áreas da nossa vida, a gente concentra em uma única área, porque a gente acha que Deus não está interessado em todas as necessidades que nós temos. Porque a gente não entende que Ele é um Pai inteiramente presente. Eu queria usar o Berkhof e a teologia sistemática dele para compartilhar com vocês o que a teologia sistemática fala. Tradicional, ela fala sobre o poder do nosso Pai, sobre quem é o nosso Pai. E eu queria citar um pouco sobre a doutrina da providência, porque na teologia sistemática existe a doutrina da providência, e a doutrina da providência pode ser definida como o permanente exercício da energia divina, pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Vou falar de novo. A doutrina da providência divina, a ideia, a construção, o ensino da providência divina, de que Deus exerce providência, de que Ele provê, ela se define como o permanente exercício da energia divina, pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. A doutrina da providência, ela compreende dois elementos: a preservação e o governo, que significa o quê? Que Deus preserva tudo que foi criado, mas Ele também governa. Berkhof também vai dizer o seguinte, que existem três especialidades de providência. Existe a providência geral, que é a preservação e o governo de Deus com toda a criação, de maneira geral. Existe também a providência especial, que é a intervenção direta de Deus nos acontecimentos do dia a dia. Por exemplo, ele fala assim: são combinações especiais, feitas na ordem dos eventos, como na resposta à oração, na libertação de dificuldades, em todos os casos em que a graça e o socorro vêm, em circunstâncias críticas. Essa é a providência especial. De repente Deus agiu aquela coisa e você fala assim: a mão de Deus está nesse negócio. E também tem a providência extraordinária, que são os milagres. E tudo isso para dizer o quê? Que Deus, depois que Ele criou o universo, Ele não deu um passo para trás e falou assim: agora vocês se viram. Mas Ele continua. A doutrina da providência ela é entendida como a continuação da criação, porque depois que Deus criou todas as coisas, Ele continua preservando a existência de todas as coisas. Berkhof também diz o seguinte: é preciso dizer que envolve um conceito muito pobre, superficial e antibíblico de Deus, afirmar que Ele não se interessa
nem pode interessar-se pelos pormenores da vida, não pode responder às orações, nem prestar ajuda em emergências, nem interferir miraculosamente em favor de um homem. Um governante que apenas baixasse certos princípios gerais e não desse atenção a particularidades, ou um homem de negócio que não examinasse os pormenores do seu negócio, logo estaria arruinado. A Bíblia ensina que mesmo as menores minúcias da vida pertencem à ordenação de Deus. Ele preserva e Ele governa. E eu também queria, em último lugar, aqui ler sobre por que a doutrina da providência é tão importante. E Berkhoff diz assim, o seguinte: a autoexistência é propriedade exclusiva de Deus, e todas as criaturas têm o fundamento da sua existência continuada nele e não em si mesmas. A autoexistência é a propriedade exclusiva de Deus. A preservação pode ser definida como a obra contínua de Deus, pela qual Ele mantém as coisas que criou, juntamente com as propriedades e poderes de que as dotou. A autoexistência é propriedade exclusiva de Deus. E porque a autoexistência é uma coisa que só Deus tem, você está existindo aqui agora por causa da providência divina. Você não está existindo aqui porque Deus te criou e Ele saiu fora. Porque se Deus parasse de preservar a sua vida, Ele parasse de te sustentar, de me sustentar, de sustentar a criação, se Deus parasse de fazer com as próprias mãos, ou melhor, como a Bíblia diz, com a própria voz dEle, o planeta girar, e tudo acontecer, e o sangue fluir, e a sua pressão arterial acontecer, e as suas células se moverem nos tecidos do seu corpo, se Deus parasse de sustentar cada minúcia da existência humana, a gente ia parar de funcionar como uma máquina que pifa, igual um carro, igual um motor que funde. É assim que ia acontecer com a existência humana. Por quê? Porque a autoexistência é um atributo só de Deus. E eu queria dizer para você que você só está existindo aqui agora porque Deus está preservando a sua existência. Porque aquele que governa o mundo, Ele governa para todos. E isso é uma coisa que a bancada evangélica precisa entender. Deus não governa o mundo só para os evangélicos, não governa o mundo só para os crentes. E quando os crentes chegam no poder, eles não podem reger a nação ou uma cidade só para os convertidos. Porque Deus manda sol e chuva para os justos e para os injustos. Mas a gente precisa entender que o cara que governa o mundo, que preserva todas as coisas, que faz o planeta girar, que faz a pressão arterial acontecer, é o nosso Pai. E Ele faz a nossa existência acontecer, porque autoexistência é um atributo só de Deus. É só Ele que existe por si mesmo e não precisa ser sustentado por ninguém. Essa é a soberania do nosso Pai. Essa é a soberania de Deus. Quem governa o planeta e todo o universo é o meu Pai. E Ele que sustenta toda a criação. Hebreus 1 fala, Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele fala para o sol continue a brilhar. Ele fala para a terra continue a gerar. Ele fala para a sua corrente sanguínea, continue a fazer com que as gotículas de sangue, esses ml ou litros de sangue dentro de você, continue a fluir, abastecer todos os órgãos. Deus dá ordens para as suas células todos os dias. Deus dá ordem para as estrelas. Deus dá ordem para a lua continuar lá e a terra não ser mexida na sua gravidade. Segundo teoria, Deus dá ordem para que o mar continue existindo. Deus dá ordem para toda a criação acontecer. Mas Ele também dá ordem na providência especial. Quando uma oração é feita, Deus intervém na história. Deus traz libertação. E Deus dá ordem em providência extraordinária. Quando um milagre acontece, quando uma coisa inesperada vem e toma espaço na sua história, Deus está governando o universo. É a providência divina. Só que Ele não governa só todo o universo, mas a gente precisa olhar para Ele e ver, Ele é o meu Pai. É o meu Pai que governa o universo. É o meu Pai que governa a história. E é o meu Pai que governa a minha história. É o meu Pai. Ele não é o senhor feudal da novela da Globo. Ele não é aquela avó que não tem domínio sobre os netos. Ele é o governador de todo o universo. Mas Ele também é o meu Pai. Ele é generoso, Ele é carinhoso. E deixa eu dizer uma coisa: o Deus criador e sustentador de toda a criação, que é aquele que faz o peixe existir, para você poder pedir para Ele o peixe e depois Ele poder te dar. O Deus que faz todas as coisas é o Deus que cuida da galinha para poder botar o ovo, para você poder pedir para Ele dar um ovo e Ele poder te dar o ovo, porque Jesus fala que se a gente pedir, Deus vai dar.
E ele também é o pai que faz o trigo para poder fazer o pão. É o pai que ensinou os sírios a fazerem o pão sírio, para você poder pedir para Deus: Pai, eu quero comer isso aqui. Ele é o Deus que deu inteligência, capacidade, conhecimento e sabedoria para toda a tecnologia ser desenvolvida hoje, para você poder falar assim: Pai, eu queria aquele celular, Pai, eu queria aquele carro, Pai, eu queria morar numa casa assim. É o Deus que inventou a cor, sabia? Que senão você ia ser que nem um animal que só vê preto e branco. Ele que inventou a cor. Para que ele fez isso? Foi para você falar assim: eu gosto de verde água, e eu queria uma janela bordô, uma cortina bordô. Foi ele que fez o bordô, foi ele que fez o pau-brasil, gente, para um país que tem a ver com a tinta da madeira. Foi ele que fez tudo isso, foi ele que criou tudo isso, para poder fazer a gente gostar disso que ele fez. Deus criou tudo para a gente poder gostar da criação, e a gente poder falar: Pai, eu quero isso, e Ele falar: eu vou te dar. Deus não tem prazer em frustrar os nossos planos. Ele não tem prazer nisso. Ele tem prazer em dar sonhos para você e fazer com que esses sonhos se concretizem. Ele cria todas as coisas e todas as possibilidades e põe inteligência e criatividade dentro de você para você poder sonhar. E no final ele falou assim: eu vou realizar isso aí, porque fui eu que coloquei tudo isso dentro de você. Deus, gente, Deus não está... O interesse de Deus não é assim: ó, eu vou dar um monte de sonho para você e depois eu não vou realizar nenhum, para poder te punir. Só que às vezes acontece igual aconteceu no caminho de Emaús, em que os discípulos acreditavam que Jesus ia libertar todo mundo, Ele ia libertar a nação. Jesus nunca falou que Ele ia fazer isso. Jesus falou que Ele ia morrer pelos pecados, e a liberdade dele era do reino do Espírito Santo. E aí depois que Jesus ensinou tudo, e Jesus falou que ia morrer, Jesus morre, aí os discípulos vão pelo caminho de Emaús, todos entristecidos, abatidos, e aí Jesus aparece no caminho, e eles não sabem que é Jesus, e eles começam assim: por que deu tudo errado? E a Bíblia fala que eles estão decepcionados e tristes. Os discípulos estão lá assim, e eles estão assim conversando, e eles não sabem que é Jesus, porque né, Jesus ressuscitou, eles não sabem que Jesus ressuscitou, e eles estão assim: deu tudo errado na minha vida. A gente achou que Ele ia libertar a gente. Isso, gente, equivale a nós. O caminho de Emaús equivale a nós. Quando nós estamos frustrados com Deus, quando nós estamos decepcionados, quando nós estamos tristes, falando assim: Deus, por que não aconteceu aquele negócio? Por que aquele sonho não se realizou? Por que aquele projeto não deu certo? Por que aquilo não se cumpriu? E aí o que Jesus faz, segundo a narrativa bíblica, é que Jesus começa a expor as escrituras para eles, e o coração deles começa a arder. Por quê? Porque Jesus nunca tinha falado aquelas coisas que eles estavam sonhando. Jesus falou uma coisa, eles estavam sonhando outra coisa. E aí é fácil a gente falar assim: Deus falou que ia fazer um negócio na minha vida e Ele não fez. Mas às vezes o que acontece é que a gente não entende a linguagem de Deus, a gente não entende o coração de Deus, a gente não conhece o nosso Pai direito, a gente não entende como é que Ele fala. E assim como na interação entre as línguas existe o conceito da cognata, existe o conceito da falta cognata, a falsa cognata. A cognata é uma palavra, por exemplo, em inglês e português. Cognata é uma palavra como chocolate. Em português, chocolate é chocolate. Em inglês, chocolate, como que é? Chocolate. E aí você fala assim: ah, claro, eu sei o que é isso aqui em inglês. É chocolate. E é chocolate mesmo. Você acertou, isso é cognata. E a falsa cognata é uma palavra que parece uma coisa, mas não é. Então, desde a minha infância, eu tenho trauma com o McDonald's. Porque você chega na porta do McDonald's e está lá, P-U-S-H, push. E aí você vai empurrar aquela porta e ela não abre para dentro. Melhor, ela não abre para fora. Porque você chega lá e você... Mãe, o que está acontecendo? Pede para abrir lá. Não, push significa empurra, mas a gente acha que é puxa. E às vezes o que acontece é isso, a gente não entende a língua de Deus. E Deus fala assim: push. Deus está falando assim: você precisa, meu filho, você precisa push algumas coisas da sua vida. Você precisa ter uma atitude de push
com algumas coisas da sua vida que estão te fazendo mal. E aí você, entendi. Deus está falando assim que você precisa se distanciar de algumas coisas que estão fazendo mal para você. E aí você, na verdade, está lá assim, entendi, Senhor, puxa, então, mais dinheiro, mais amigo, mais trabalho, isso, mais fama, é isso mesmo, obrigado, Senhor, o Senhor quer me abençoar. Deus, não, você não está entendendo o que eu estou falando. Aí chega depois lá, dá tudo errado, você assim, mas Deus falou que era para puxar. Você está lá, né, buscando Jesus, e assim, Senhor, eu quero saber se eu estou no centro da sua vontade. E aí Deus fala assim, meu filho, eu tenho uma frase só para te dizer. E nela eu resumo tudo que eu tenho para falar para você. E ele fala assim, você está pretending me obedecer. Você fala assim, nossa, Senhor, obrigado. Que bom que o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu estou pretendendo te obedecer. O Senhor conhece, o Senhor sabe a minha intenção, eu estou pretendendo fazer a sua vontade. Eu estou tão feliz porque o Senhor me reconhece, não como as outras pessoas da igreja, que não enxergam que eu amo tanto o Senhor e ninguém me honra naquele lugar. E o cara não sabe que pretend significa fingir. E Deus está dizendo assim, você está fingindo que você está me obedecendo. Aí o que acontece é que depois, no caminho de Emaús, a gente está lá assim, decepcionado, triste, frustrado, porque não aconteceu o que a gente achava. Mas Jesus falou, por que não está acontecendo? E aí Jesus volta para quê? Para poder explanar e explicar as Escrituras, para poder falar assim, vocês não entenderam o que aconteceu. O que tinha que acontecer, aconteceu. Vocês precisam tomar conhecimento. E o que significa isso para nós? Isso significa que Deus não dá sonhos para poder frustrar os nossos sonhos. Mas Deus coloca sonhos no nosso coração, porque às vezes a gente tem uma mal interpretação do que aquilo significa. E isso pode significar um projeto pessoal, isso pode significar um projeto ministerial, pode significar um projeto profissional, isso pode significar um projeto da sua família, de uma coisa que Deus falou que ia fazer na sua família, e você está assim, será que Deus esqueceu da minha família? Porque Ele falou que ia fazer isso, e está acontecendo outra coisa. Você não discerniu muito bem o que o Pai falou, porque Ele tem prazer, Ele é o nosso Pai, Ele tem prazer de satisfazer os desejos do nosso coração. O Criador do Universo tem prazer em mim, Ele gerou sonhos no meu coração e Ele vai cumprir. Deus não nos dá sonhos porque Ele nos odeia, Ele não tem prazer em nos dar sonhos e frustrar. Por quê? Porque os planos dele não podem ser frustrados, gente. Então quando Ele compartilha um plano com você, esse plano vai dar certo. Jó tem isso nessa frase, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E eu acredito num Deus, na santa providência de Deus, num Deus que cria o universo, preserva o universo, governa o universo para o próprio fim que está no coração dele. E Ele, porque Ele é um Pai, porque Ele é um Deus relacional, Ele vem e Ele divide no nosso coração o que Ele está intentando fazer desde sempre. E Ele compartilha com você um projeto, porque como Pai Ele quer ensinar o Filho a caminhar nas pegadas dele. E Ele vai cumprir os sonhos que Ele tem para você. Deus é um Pai inteiramente presente, que cuida desde as questões lá de fora, o universo, a galáxia, o planeta, a cidade, as pessoas, os amigos, o emprego, as coisas externas e distantes. Ele é o Pai que cuida desde essas coisas, até o Pai que cuida do propósito da tua vida, do teu chamado, que cuida dos sentimentos, que faz questão de te beijar na hora da adoração, que faz questão de te abraçar na hora do louvor, que faz questão de trazer um consolo no seu coração no meio da pregação, e você sente assim, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Desde as coisas essenciais, as coisas desnecessárias, desde as coisas externas até as coisas internas, desde as coisas mais distantes, como o planeta e todas as criaturas da galáxia e das outras galáxias e as galáxias que nós nunca vamos conhecer, até as coisas mais íntimas do fundo do nosso coração, como com a mulher samaritana, que ele chega e fala assim: eu sei o que existe no seu coração. Porque Ele é um Pai inteiramente presente. Por isso, gente, Ele quer nos educar completamente, Ele quer nos capacitar completamente. Então, o que Jesus está dizendo para nós? Que o nosso Pai do céu, presta atenção, Jesus está falando para nós isso aqui. O nosso Pai do céu, Ele dá pão, ovo, peixe e Espírito Santo. Não é isso que Ele fala? O nosso Pai dá pão, ovo, peixe e Espírito Santo. Ele dá Burger King e Espírito Santo.
Burger King McFish. O Mac é do McDonald's. Ele dá McFish e Espírito Santo. E às vezes você acha que Deus não está interessado em te pagar um McDonald's, porque você acha isso que não é espiritual. Deus está interessado em fazer me arrepender dos pecados, mas não pagar um McDonald's para mim. Mas o que é pão, ovo e peixe? Se não é McDonald's, McFish. E Jesus está falando assim: se vocês que são ruins dão pão, ovo e peixe, dá mesmo Pai bom que dá o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo para nós que o nosso Pai dá pão, ovo e peixe, Espírito Santo. Que o nosso Pai dá cupcake, omelete, salmão, Espírito Santo. Que o nosso Pai dá traquinas, madalena, Espírito Santo. Que o nosso Pai dá dia de folga e dá língua de fogo. Que o nosso Pai, Ele dá aumento. Você gostou do dia de folga e língua de fogo? Aqui é Paulo, dia de folga. Por que dia de folga, gente? Porque a gente acha que tirar folga não é espiritual, e que você tem que trabalhar 379 mil dias no ano para poder merecer um dia de folga, porque senão você é vagabundo, e que ninguém pode saber que você está de férias. Não poste no Face, sai escondido de férias. Eu conheço uma pessoa que funciona desse jeito. Quando fica de férias, fica em casa o dia inteiro, e a justificativa é: o que o povo da rua vai achar de mim? Se viu na rua em horário comercial. Tem vergonha de tirar férias. Por quê? Porque não entende que ele é filho, ele acha que ele é um funcionário. E acha que tirar férias é luxo. E às vezes a gente acha que é isso. Deus quer dar arrependimento para nós, Deus quer dar língua de fogo, mas Ele não quer dar dia de folga. Eu não quero que você esqueça nunca mais, dá para nós fazer uma camiseta: Deus dá dia de folga e língua de fogo. Dia de fogo e língua de folga. Por quê, gente? Porque Ele é o Deus das experiências sobrenaturais, mas Ele é o Deus também da nossa simplicidade humana. Ele é o bom Pai que dá banoffee para a gente de sobremesa, igual hoje nós vamos comer. Mas Ele também é o bom Pai que dá um quebramento glorioso no louvor e te vira de ponta, que emborca você na hora da pregação. Sabe o que é emborcar? Tem gente que não sabe. Quem não sabe o que é emborcar? Emborcar é quando você... Bom, Tico, aí mais uma palavra para o vocabulário português. O Tico, ele usa umas palavras, né, que lá do Chile, e às vezes eu dou uma ajudada nele, né? E sempre ele involucrar. Aí eu penso, eu acho que ele sabe. Esses dias eu falei: Tico, não existe isso em português, tá? Ah, não existe? Eu falei: não existe. Significa envolver. Mais uma palavra para você: emborcar significa virar de ponta cabeça. Quando você tira a gaveta lá do seu armário, você vira ela de ponta cabeça e joga tudo para fora. Então Ele é o Pai que... O que vai ter na cantina hoje? Segredo? Sorgredo. Oi? Peixe, ovo e pão. Muito bom, gente. Né? Peixe vai ter, ó. Peixe vai ter. Olha lá, está garantido. Então, Ele é o Deus que quando você vier hoje à noite, né, quando você vier no culto, você vai ouvir sobre a importância da água para você cuidar da sua saúde. Você vai encontrar uma palavra que vai emborcar a sua vida, que você vai derreter nesse chão aqui de chorar na hora da pregação, e depois você vai se arrepender dos pecados, você vai voltar para casa, entendeu? Você precisa pedir perdão. E é o Deus também que vai te dar um peixe para você comer. Depois aqui, para você ter um momento de sentar na mesinha lá e conversar com alguém e dar uma risada. Porque a nossa relação com Ele não é meramente religiosa ou meramente profissional. Amém, gente? Amém. Eu lembro, a gente tem um compromisso financeiro com o Átila, né, missionário em Belo Horizonte. E histórias mais loucas que eu já ouvi foi da parte dele, contando sobre a mãe dele. Que ele dizia que, muitas histórias, uma das histórias que ele conta é que quantas vezes eles moravam num lugar muito pobre em Belo Horizonte, na periferia, e eles não tinham água, eles não tinham dinheiro. E aí a mãe dele orava e chorava, e chovia só em cima da casa deles. Só em cima da casa deles chovia. Eles botavam balde, tudo lá para fora, e aí eles tinham água. Ele conta da mãe dele quantas vezes o botijão de gás durou meses e meses e meses e meses. Eu não lembro exatamente, mas ele contou. Acabava o gás, a mãe dele orava, o gás enchia de novo, o botijão de gás. E da gelatina? Que eles eram pobres, não tinha energia elétrica, e aí não tinha geladeira. E a mãe dele gostava de gelatina. E ela orava: Pai, o senhor sabe que eu gosto de gelatina? E aí ela ganhava
ou comprava aquele negocinho de gelatina, fazia gelatina, botava em cima da pia e orava, endurecia a gelatina. Sem contar a vez que ele estava drogado, antes dele se converter, e ele estava com os amigos dele lá, e os amigos dele disseram, vamos assaltar a sua mãe, ele, vamos. E eles foram assaltar a mãe do Átila. E aí disse que na hora que chegou lá, a polícia bateu e tal, e os caras, saíram vazados. E aí, um dia ele foi saber, tempo depois, da mãe dele, que os amigos dele estavam indo assaltar ela, e ela começou a orar. Falou assim, Deus, meu Deus, manda os anjos, manda os anjos, manda os anjos. Não tinha carro de polícia nenhuma, mas eles viram um monte de carro de polícia lá. Por quê? Porque ele é o pai que dá a gelatina, que dá o livramento do assalto. Ele é o pai que faz chover só em cima da sua casa. E ele é o pai que fala no seu coração. Ele é um pai inteiramente presente. Vira a página. Ele sabe tudo o que você precisa. Deixa eu dizer uma coisa. Ele não olha para o teu cansaço e diz assim, isso aí é frescura. Deus não é um pai que olha para o teu cansaço e diz assim, isso é frescura. Ou ele não é um Deus que olha para a sua tristeza na sua família, ou no casamento, ou nesse contexto, em que você está acostumado a dizer assim, minha mãe aguentou muito mais que eu preciso ser forte. O meu pai aguentou muito mais que eu e estava firme, eu preciso ser forte. Ele não é o Deus que olha e fala assim, é verdade, você tem que aguentar isso aí muito mais mesmo. Ele não é isso, gente. Porque isso não é ser pai, isso não é ser bom pai. Isso é ser um pai tirano, isso é ser um pai cruel, isso é ser um pai insensível, isso é ser o senhor feudal da novela da Globo, da novela de época lá. Mas Deus é o pai que olha para o seu cansaço, para o meu cansaço, e não diz que isso é frescura, mas ele diz assim, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu te aliviarei. Eu vou aliviar o teu fardo, eu vou te dar um que é leve e suave, e você vai achar descanso para a sua alma, porque eu sou o seu pai. Você não é alguém perdido no mundo, desprotegido, um menino de rua que não tem ninguém que cuida. Eu sou seu pai. Você não é bastardo. O pai sabe o que você precisa. E para a gente caminhar aqui um pouco para o final da mensagem, eu queria lembrar que a gente precisa se inspirar nele. Como pais, a gente precisa se inspirar nele. Como mães, a gente precisa se inspirar nele. Como qualquer figura de autoridade que nós sejamos, a gente precisa se inspirar em Deus. Como a gente falou aqui hoje, falando sobre os pequenos grupos, sobre a liderança dos pequenos grupos, que o papel pastoral não é se preocupar só com questões pastorais. A função pastoral não é se preocupar só com questões pastorais. E por isso que o coração do nosso Deus não é se importar só com questões religiosas. Mas Ele é um Deus que participa de todas as áreas da nossa vida. E é por causa disso, gente, que eu queria aqui pedir a sua atenção. Por favor, você abrir o seu coração para aquilo que eu vou dividir agora. É por causa disso que às vezes nesse momento de cansaço que você está vivendo hoje, ou abatimento, ou de sofrimento, ou alguma coisa difícil que você está passando, você precisa entender que o seu Pai considera a sua transformação mais importante do que o seu descanso nesse momento. Às vezes você pensa assim, está tão difícil, está tão complicado, está tão isso, está tão aquilo. Parte disso pode ser por causa de mentiras que você nutre a respeito de Deus. Mas parte disso pode ser que você esteja realmente cansado. Mas não significa que Deus não se importa. Mas é que nesse exato momento, para Ele é mais importante a sua transformação do que o seu descanso. Porque ser transformado cansa. Ser transformado cansa. Ser desmontado e refeito de novo cansa, dá trabalho, você sua, você chora, você fica irritado, você estressa, você fica abatido. Só que isso vai produzir algo muito bom para você. Essa transformação visa no final gerar em você o fruto do Espírito, que é alegria, paz, amor. E isso não é uma emoção, isso é um fruto do Espírito. O final de toda a transformação que Deus está te conduzindo, no meio de tantas coisas acontecendo na sua vida, é uma alegria constante, é paz constante, é amor constante, para você poder dizer que nem Paulo, eu aprendi a viver contente em toda circunstância, tendo muito ou tendo pouco. A finalidade de você
mas ali tem bálsamo no final. Ali tem cuidado no final. Tudo que a gente precisa é reclinar a nossa cabeça no peito do nosso Pai, assim como João fez com Jesus, e perguntar para Ele, Eclesiastes 3, e falar assim: Pai, é tempo do que na minha vida? Pai, meu amigo, é tempo do que na minha vida? Em todas as áreas. Pai, diz para mim, me ajuda, Pai. É tempo do que agora financeiramente? O que o Senhor está querendo fazer? É tempo de eu aprender financeiramente? É tempo de eu passar por conflitos financeiros para eu poder confiar que o Senhor é o Deus do dinheiro também? Deus, familiar, é tempo do Senhor mexer na minha família agora? E o que o Senhor quer ensinar? É a minha relação com meus irmãos, a minha relação com os filhos, a minha relação com a esposa? Fala no meu coração aqui, é tempo do quê? Porque tem tempo para todo propósito debaixo do céu, e o Senhor é o meu Pai, e o Senhor quer falar para mim, porque o Senhor quer agir na minha vida. É tempo do quê? E você entender que talvez não seja tempo de ovo, peixe e pão agora, mas é tempo do Espírito Santo. Mas não é porque Ele não quer dar ovo, pão, peixe, mas é porque talvez não está no tempo disso exatamente nesse momento. Essa semana aconteceu isso comigo, e aconteceu algo que eu acho bem típico do meu pai fazer. Eu já estava há algum tempo, eu estava conversando com o meu pai estava falando comigo assim, que estava na hora de eu mudar daqui, de eu parar de morar aqui. E meu pai me deu muitas razões para eu poder mudar da República. E eu estava orando por isso há mais ou menos um mês, ou um pouco mais. Muitas razões. E para algo que o meu pai queria fazer na igreja, para algo que o meu pai queria fazer na vida dos meninos que moravam comigo, e para algo que o meu pai queria fazer na minha vida. Ele falou: está na hora de você mudar daí. Eu falei: tá bom, pai, mas o senhor sabe que eu não tenho condição de morar em outro lugar. O senhor sabe os compromissos que eu tenho, o senhor sabe os compromissos que eu tenho com as coisas do senhor financeiros. Eu me comprometi com projetos que o senhor falou para mim que eles eram importantes, e o senhor sabe que boa parte das minhas finanças vão para projetos do Senhor, porque eu quero ser um filho que participa dos negócios do Pai. Então eu não tenho, pai, como morar em outro lugar. Eu falei para ele. E eu comecei a orar sobre isso. Quando foi domingo, teve um almoço, e aí umas 3, 4 pessoas oraram por mim bem especificamente, e falaram assim: pai, dá a casa nova para o Arthur, dá um lugar novo para o Arthur morar. E eu estava com um esqueminha na minha cabeça. Eu tinha alguns amigos que tinham possibilidade para abrir as portas para eu morar, ou sozinho ou junto, e eu estava assim: eu acho que eu vou fazer isso, eu vou falar com tal pessoa, se não eu vou falar com tal pessoa. Passaram várias possibilidades diante dos meus olhos. E aí quando foi domingo à noite, eu recebi uma palavra profética no meio do louvor, e a palavra foi assim: pai está falando para você confiar e ficar tranquilo que ele vai cuidar de tudo. Só isso. Tem a viagem para os Estados Unidos mês que vem, que eu vou passar um tempo lá, e eu preciso de dinheiro para isso. E tinha um negócio desse apartamento, ou de uma casa para eu morar, e tinha outras coisas acontecendo na minha vida, mas eu entendi: pai, o senhor está falando do apartamento, beleza. Então eu falei: então eu não vou fazer mais nada, eu vou confiar. E quando eu acordei na segunda-feira, eu acordei com fé no coração de que eu ia mudar essa semana. Eu acordei convicto: eu vou mudar essa semana, porque o meu pai fala comigo, porque eu falo com ele. Então a Paula trabalhando aqui na secretaria da igreja, à tarde eu vim, conversei com ela, falei assim: Paula, vamos orar por isso e vamos procurar umas kitnets na internet. Aí a gente começou a procurar, a Paula ligou, ela trabalhou em imobiliária, então ela sabia conversar melhor e perguntar o que tinha que ser perguntado. Então ela ligou, perguntou, a gente marcou até a visita, falou assim: vamos visitar tal lugar e tal. Daqui a pouco uma amiga minha me liga e fala assim: você está procurando um apartamento para morar? Por quê? Aconteceu alguma coisa aí na igreja? Eu falei: não, só acabou o tempo, Deus está querendo fazer outras coisas na minha vida, é outro momento para mim. E aí ele falou assim: quanto você está disposto a pagar? Eu falei: eu estou disposto a pagar tanto. Ela falou: então pera um pouquinho, já te ligo de volta. Aí ele falou assim: seguinte, meus pais têm alguns apartamentos na cidade, eles reformaram um apartamento e eles iam morar lá, só que eles decidiram que não vão morar mais. E eu falei com eles: você só precisa pagar o condomínio, que é 200 e pouco, e o aluguel você paga o quanto você puder. Está tudo mobiliado, tem geladeira nova, fogão novo, pia, cama, armário, e está reformado. 52 metros quadrados.
Amanhã eu passo aí para pegar suas roupas e te levar para lá, pode ser? Típico do meu pai. É típico do meu pai fazer isso. E eu estou morando na Cândido de Abreu. Como é gostoso ter um apartamento para você ali. E a perspectiva, a expectativa de quem cedeu o apartamento é tipo assim, mora até você casar e depois. Então, fixo ali, e poder entrar naquele lugar e falar assim, pai, eu quero que você more aqui comigo. Ninguém mais manda nessa casa, é só eu que sou que manda aqui nessa casa. Eu que mando nessa casa, eu quero dizer, essa casa aqui é sua. É diferente quando você fala assim, essa casa aqui, que eu mando, e que eu decido quem entra e quem sai, e que eu decido tudo o que acontece aqui dentro, eu estou dizendo, eu quero você aqui dentro. Por isso é diferente quando você fala assim, esse coração que é meu e que eu mando, essa vida que é minha, eu quero que você mande. E eu quero que você decida, porque eu tenho autoridade e decido sobre a minha vida. E quando eu rendo isso para o meu Pai do céu, isso pode fazer muita coisa acontecer. E o meu pai providenciou tudo isso. E como lá não deixaram eu levar a Madalena, eu falei, pai, também é um novo tempo na minha vida, é para me desfazer da Madalena, o nome do condomínio é Nova Era, eu entendi, é um novo tempo na minha vida. Profetas vêm, escutam o pai assim nas coisas, nos detalhes. E aí eu entendi, tá bom, vou deixar a Madalena. Falei, tá, o que mais que o senhor vai querer mudar, pai, na minha vida? Não tinha garagem, não tinha como guardar a moto. Falei, entendi, é para vender a moto, coloquei a moto para vender. E falei, pai, eu estou disposto a qualquer coisa, porque o senhor vai dar pão, ovo, peixe, Espírito Santo, apartamento, perna para eu andar, sem moto, sem meio de transporte. E tudo que o senhor tiver para me dar, eu quero receber. Eu quero, porque o senhor é o melhor pai do mundo. E eu tenho essa confiança. E eu quero dizer, gente, que eu queria pedir para os irmãos falarem um pouquinho mais para lá, gente. Vocês estão, Leandro e Fabrício? Vocês estão falando alto aí. Obrigado. Depois você corta. Ou mostra, né? Porque tem pastor que às vezes é tão cavalo com os membros, né? Pode ser um exemplo para os pastores no Chininho. Calma, gente. Não fica emocionado. E eu queria falar, gente, que a mesma esperança que eu tenho de que Deus vai pagar a minha viagem para os Estados Unidos mês que vem, para eu poder pregar no retiro lá do pastor Thales, para poder ir no congresso, e para eu poder conhecer um pouco Nova York e Boston, porque eu vou ter um tempo ali de intervalo. A mesma esperança que eu tenho de que Deus vai providenciar o dinheiro, tanto para eu poder ter unção, sabedoria, para poder pregar naquele retiro e mudar a vida daqueles jovens, é a esperança que eu tenho de que Deus vai dar dinheiro para eu poder fazer um turismo e conhecer Boston. Porque o meu pai cuida das coisas essenciais e das coisas desnecessárias. A mesma esperança que eu tenho quando eu entro na madrugada intercedendo pelo culto do domingo, é a esperança que eu tenho quando eu aconselho alguém no gabinete pastoral, uma pessoa que está totalmente destruída, não tem esperança para a própria vida dela. O apóstolo Pedro fala assim, estejam sempre prontos para responder qual é a razão da esperança em vocês. Gente, a esperança que eu tenho de que Deus cuida, de que Deus, Ele me ajuda a ter o que eu gosto, é a mesma esperança para as coisas necessárias da minha vida. É a esperança de que Ele é meu Pai, que Ele me ama. E que Ele dá pão, ovo e peixe, Ele dá o Espírito Santo. E que tudo que é interessante para mim é interessante para Ele. E eu queria convidar você a abrir o seu coração e entender que talvez as coisas não sejam tão simples na sua vida. Você assim, eu quero isso e Deus não dá, eu quero aquilo e Deus não dá, mas talvez você precisa colocar a cabeça no peito dele e falar assim, pai, me explica Eclesiastes 3. É tempo do quê? Porque Ele é um bom Pai. Amém? Vamos orar? Você pode se colocar de pé? E a gente volta para o velho problema da comparação, né? A gente acaba voltando para o velho problema da comparação. Porque às vezes você olha e fala assim, eu sempre quis ir para os Estados Unidos e meu pai nunca me deu uma viagem para os Estados Unidos. Pastor, já é a terceira vez que você vai, você foi para a Europa, você foi para a África, você foi para não sei o que, você foi para não sei o que.
eu acho que o meu pai, o Deus do céu, gosta mais de você do que de mim. Aí a gente volta para o mesmo problema da comparação. Gente, a gente precisa entender que uma criança não vai vibrar se ela ganhar um apartamento. E um adulto não vai vibrar se ele ganhar uma pista de carrinho de corrida. Talvez não é aquilo que você está precisando para aquele momento. Talvez não é o propósito que Deus tem para você nesse exato momento. Talvez seu coração não está preparado para isso. Se você der um apartamento para uma criança e falar assim, mora aí sozinha, não vai durar uma semana. Então não se compare com as outras pessoas, porque o Pai tem o melhor para te dar hoje. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é o Deus da unção, o Senhor é o Deus da profecia, o Senhor é o Deus dos milagres, o Senhor é o Deus que cura o câncer, o Senhor é o Deus que ressuscita os mortos, o Senhor é o Deus que faz os milagres acontecerem, e o Senhor é o Deus, Pai, que cura os traumas, o Senhor é o Deus que cura o câncer, Deus, que cura a AIDS, o Senhor é o Deus que salva alguém que é totalmente distante da fé. E o Senhor é o Deus dos pequenos prazeres, o Senhor é o Deus que sabe qual programa de televisão a gente gosta de assistir, o Senhor é o Deus que sabe qual que é a nossa música preferida, ou que tipo de camisa a gente quer usar, ou que a gente gosta, e que tipo de camisa a gente nunca usaria. E o Senhor conhece esses gostos, e o Senhor é um Pai inteiramente presente em todas as áreas da nossa vida, e o Senhor é um Deus que conhece as nossas peculiaridades, e acima de tudo o Senhor quer nos transformar e nos fazer felizes. E eu quero pedir que o Senhor abra o nosso coração aqui nessa manhã, para a gente discernir isso, que o seu amor é tão grande, Senhor, é tão grande, e vem nos convencer, Senhor, de que os seus desejos são superiores, vem nos convencer de que os seus desejos são mais apaixonantes e mais preciosos do que os nossos. Eu quero pedir por pessoas frustradas aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero orar por pessoas frustradas, que nutriram sonhos, Senhor, e esses sonhos não se concretizaram, esses sonhos não se realizaram. Eu quero orar por essas pessoas, para que elas possam ouvir o Senhor explanar de novo as Escrituras, que o Senhor possa falar no coração dessas pessoas, e que elas possam receber consolo do Senhor, uma nova perspectiva. Liberta pessoas aqui, Deus, de comparação. Talvez tem gente aqui que cresceu e na sua casa, o seu pai e a sua mãe sempre comparou essa pessoa com o seu irmão, sempre comparou essa pessoa com o primo, ou o seu pai e a sua mãe sempre falou assim, na sua idade, eu já tinha feito isso, eu suportei isso e não estava reclamando. E Senhor, às vezes, os pais às vezes compararam a gente a coisas péssimas, e a gente acha que a gente precisa ter uma vida péssima também, igual eles tiveram, mas o Senhor é um Pai muito bom, o Senhor é um Pai muito bom, muito bom, que dá o Espírito Santo acima de todas as coisas. E eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, nos dá uma fascinação pela pessoa do Espírito Santo, pela dependência do Espírito Santo, Senhor. Porque se a gente não tiver essa intimidade com o Espírito Santo, essa relação com o Espírito Santo, esses pequenos prazeres, pão, ovo e peixe, não vão ter nem graça. Mas o Senhor é Deus que dá todas as coisas, o Senhor é o Pai. Não é o Pai que é meramente religioso ou profissional, mas é um Pai amigo. O Senhor é um Pai amigo, o Senhor é meu amigo que dá um apartamento para mim. O Senhor é o Pai que dá uma viagem, o Senhor é o Pai que paga as contas da República, que paga as contas de cada um. O Senhor é o Pai que concede pequenos prazeres, Deus, e às vezes há pessoas aqui que não estão percebendo esses pequenos prazeres, Senhor, que precisam, Deus, se arrepender da ingratidão e dizer, Pai, me perdoa, eu não percebo o quanto o Senhor me ama e cuida de mim. Pessoas que ficam se comparando com outras, ajuda, Senhor, ajuda, revela a sua paternidade aqui, meu Senhor, revela o seu amor, a sua bondade, a sua gratidão aqui, nos dá esse maior presente que é a gratidão por sermos seus filhos, essa alegria, essa paixão desse relacionamento, Senhor. Há pessoas que têm muito mais dinheiro do que nós, e muito mais bens do que nós, e casaram com um cônjuge muito mais bonito do que o nosso, ou muito mais inteligente e mais competente, e são profundamente infelizes porque não conhecem o Senhor como Pai. Nos ajuda a entender que o Senhor é o Pai que cuida de tudo, mas que principalmente nos coloca perto do seu peito, fala no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. É assim que nós queremos aprender a ser pastor, pai, mãe, líder, discipulador. É com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém.